Salve, salve, amigos! Agora sim, vamos lá, vamos começar aqui a nossa revisão da medicina legal. Nesta revisão da medicina legal, tá, a gente vai falar um pouco de todos os assuntos mais cobrados, aqueles que são mais recorrentes na prova aí dentro, né, justamente, principalmente para vocês que estão focando dentro de carreira jurídica, de uma forma geral, delegado de polícia, tá? Pode cair para defensor, pode cair para o promotor, pode. Alguns concursos já cobraram medicina legal, mas normalmente dentro de carreira jurídica, o que a gente estuda medicina legal é para delegado de polícia. Vamos lá então. A gente vai começar falando aqui, rapidamente aqui, apresentar vocês as nossas redes sociais, tá? @prof.herculano e professor Alexandre Herculano no nosso canal no YouTube. Vamos começar falando dos agentes físicos vulnerantes. Olha só, a gente vai ter que bater rápido aqui, tem muita coisa para a gente falar, porque a gente vai fazer uma revisão, a gente vai falar um pouco de tudo, né? Então, a gente tem pouco tempo, mas vai dar tempo, vai dar certo, porque a gente vai falar, vai conseguir fechar todo o conteúdo aqui do nosso slide. São cento e poucos slides, quase 200 slides, então tem muita coisa para a gente falar. Então vamos lá, pessoal, olha só, agentes físicos vulnerantes. Primeiro ponto que você vai lembrar, que eu já falei lá no nosso curso, no início do nosso curso, que é o seguinte, né? Quando uma pessoa, deixa eu pegar aqui que eu posso pegar aqui mesmo. Quando uma pessoa morre, não vou esquematizar tudo aqui não, porque isso aqui vai tomar tempo e a gente já falou isso bastante lá nas nossas aulas teóricas. E questões também, né? Muitas questões que nós fizemos. Então, quando a pessoa morre, aqui por trás tem um agente vulnerante. Um agente vulnerante. Esse agente vulnerante, ele pode ser um agente físico? Pode, tá aí. Pode ser um agente químico? Pode. A gente vai falar daqui a pouquinho. Vamos revisar de novo o agente químico. Ele pode ser um agente mecânico? Pode. Falaremos daqui a pouquinho, de novo, mais um pouco sobre isso. E pode ser um agente físico-químico, que é a parte de asfixiologia forense. Então, esse agente vulnerante, ao atingir um corpo, ele pode matar ou pode lesionar, concordam? Pode matar ou pode lesionar. E com agente físico não é diferente. Os agentes físicos, ao atingir um corpo, ele pode matar ou pode lesionar. Quais são os principais agentes físicos que a gente tem, que as bancas gostam de cobrar? Né? É o calor, tá? A ação do calor, a ação do frio e a própria eletricidade. Então, a ação do calor, ela pode atuar de forma difusa ou de forma direta. Se for de forma difusa, eu vou ter as chamadas termonoses. Tá? Vou ter as chamadas termonoses. E essas termonoses, elas são divididas em intermação ou insolação. A diferença é que na insolação, os raios, né, solares atingem ali o espaço. A intermação já é um local muito quente, confinado, fechado, né, onde não há reposição do ar. Então, essas duas termonoses, elas podem trazer o que nós chamamos de doenças do calor. Mialgia, síncope, exaustão térmica. São várias doenças do calor que podem surgir através das chamadas termonoses. Isso é a ação do calor de forma difusa. Mas temos também a ação do calor de forma direta. Que aí vamos ter o quê? As queimaduras. Então, uma pessoa que foi atingida por uma chama, uma pessoa que atear o fogo naquela pessoa de forma criminosa, pode ser um acidente? Pode. Pode ser um suicídio? Pode. Mas pode ser um homicídio? Pode. Então, quando a gente fala de causa jurídica da morte, que a gente estudou lá em tanatologia, que a gente vai revisar também na nossa aula de revisão, vocês vão lembrar que a causa jurídica da morte, ela está presente ali de acordo com o quê? Com a cena, porque nem sempre, pessoal, grave que eu vou falar aqui, ó, o aluno acha que muitas dessas ações são homicidas. Nem sempre vai ser homicida. Então, muitas vezes, quando a gente fala de local de crime, por exemplo, falei de local de crime, não é porque eu citei que é um local de crime que realmente vai ter acontecido um crime. Porque o primeiro momento, a autoridade policial, que é o delegado de polícia, vocês, futuros delegados, vocês vão tratar aquele local como o quê? Como um local de crime. Mas chegando no local, após perícia, chegamos à conclusão que foi um suicídio. A pessoa ateou fogo nela. Ou que, de repente, foi um acidente, mexendo lá na cozinha e tal, né, acabou ali pegando fogo no corpo e não conseguiu apagar
e acabou falecendo. Então, o que acontece? Sempre se preocupe com a causa jurídica da morte, tá? Analise bem as questões, o texto da questão para você ver o que a banca realmente quer. Então, a ação do calor de forma direta, a gente vai ter as chamadas queimaduras. E essas queimaduras elas são classificadas quanto à profundidade e quanto à extensão. Quanto à profundidade, eu vou classificar ela em primeiro, segundo, terceiro e quarto grau. Primeiro grau, somente aquela vermelhidão, onde eu vou ter ali o sinal de Christensen, tá? Sinal de Christensen, queimadura de primeiro grau. A de segundo grau já surgem as bolhas chamadas flictenas. E essas flictenas vão conter ali um líquido ceroso, que a gente chama de plasma, tá? E ali vou ter o sinal de Chamber. Sinal de Chamber. A de terceiro grau já apresenta ali a escarificação, necrose, tá? Então ali é uma queimadura com uma profundidade atingindo planos mais profundos, né? E a de quarto grau é a carbonização. Carbonização, ok? Um corpo carbonizado, um corpo 100% carbonizado, pessoal, ele reduz e fica em torno de 100 a 120 centímetros. Uma pessoa que realmente morreu em um incêndio, se ela respirou, as bancas gostam de cobrar o tal do sinal de Montaut, chamado sinal de Montaut. Esse sinal de Montaut, ele confirma que aquela pessoa estava viva ali dentro daquele incêndio, porque ela respirou. Então, o perito legista, o médico legista na necrópsia, ele vai identificar o quê? Fuligem na árvore respiratória. Isso se chama sinal de Montaut, tá? Não esqueçam disso. Agora, por outro lado, nós temos o frio agindo de forma difusa ou de forma direta. O frio, quando age de forma difusa, a gente tem a chamada hipotermia. Hipotermia é o frio agindo de forma difusa. Já quando ele age de forma direta, aí nós vamos ter o que nós chamamos de geladuras. E essas geladuras elas são classificadas também em primeiro, segundo, terceiro e quarto grau. A classificação ela é bem parecida com a das queimaduras. O que você tem que saber diferenciar na hora da prova é que na de quarto grau você não vai ter carbonização na geladura, você vai ter o que nós chamamos de gangrena, tá? Vamos passar aqui já para a gente ir para mais um tópico aqui. Vamos lá, vamos seguindo aqui, deixa eu ver se dá para... Tá, aqui rapidamente, né, passando o slide aqui, só ratificando muita coisa que eu já falei. Então, as energias físicas são aquelas que, incidindo sobre uma pessoa, são capazes de modificar o seu estado físico e provocar lesões corporais ou morte. São energias capazes de modificar o estado físico, como temperatura, que a gente acabou de falar, o calor e o frio, eletricidade, pressão atmosférica, bem como a luz e o som. Então, o calor, já falei aqui para vocês, tá? Agindo de forma difusa, ó, insolação e intermação. Insolação é causada pela exposição à luz solar. Lembra que ali tem contato, né, conforme eu falei para vocês, a exposição da luz solar. Já a intermação aqui, o calor age sobre o corpo. Espaços o quê, pessoal? Espaços confinados, tá? Nesse caso, espaços confinados. Então, trazendo aí para vocês essa parte mais específica aqui, intermação e insolação. Ok? Avançando aqui, muita coisa que eu já falei. As queimaduras aí, né, pessoal? Conforme eu já tinha destacado aqui para vocês. A queimadura, ela, nesse caso, são classificadas, né, quanto à profundidade e extensão. Ó, quanto à extensão, voltando aqui para mim, a gente tem a regra dos 9, que é justamente você vai dividir parte do corpo para você chegar à quantidade que o corpo foi queimado. Então, você tem, por exemplo, um braço queimado, todo ele queimado, frente e trás, você tem 9%. Então, 4,5% na frente, 4,5% atrás. Quando for a perna, 18%, 9% na frente, 9% atrás. O tronco aqui todo, né, essa parte toda do tronco, 36%, 18% na frente e 18% atrás. Vai somando, você vai chegar a 99%. Por quê? 99% do corpo queimado. 1% é na região da genitália, tá? Então, aí sim você chega a 100% do corpo queimado. Então, aqui eu falei da queimadura de primeiro grau, tá? O sinal de Christensen presente, muito cobrado aí nos concursos públicos. Temos as queimaduras de segundo grau, sinal de Chamber. Então, aqui existe um acúmulo lá no líquido abaixo da epiderme, né, com forma de bolhas, lá, chamadas flictenas. Seguindo aqui, né, as queimaduras de terceiro grau, né, existe lá a morte celular da pele e tecidos moles por coagulação, com formação lá de placas, ó, escarificação, chamadas escaras, tá? Esses tecidos são substituídos por outros chamados tecidos de granulação, resultante de cicatrização por segunda intenção, que é de dentro para
fora. As cicatrizes são retráteis ou queloides, né, que algumas bancas chamam de queloidianas. A de quarto grau, falei para vocês, é mais grave, aqui nós temos a própria carbonização. Seguindo, a queimadura por extensão, expliquei aqui para vocês, a chamada regra dos 9, lá de Pulaski, tá? Pulaski, né, ó, cabeça, tronco, tá vendo? Aí você vai pegando ali a metade, somando, né, por exemplo, ó, membros superiores, né, membros inferiores, e a genitália ali com 1% aqui, nesse caso. Seguindo. O frio, falei para vocês também do frio, falei que o frio, as lesões pelo frio são chamadas de geladuras, tá? Lembrem disso, né? Alguns autores chamam de queimaduras pelo frio. Seguindo, pode ser classificada também, né? Alguns classificam em 3, mas eu gosto mais da do França, que ele classifica também em 4, tá? Ele traz a gangrena, mas se cobrar em 3, você sabe que o eritema, mesma coisa lá, ó, primeiro grau, fliquetena, segundo grau, e a gangrena, terceiro grau. Mas existem alguns que falam também sobre a possibilidade ali da necrose, enfim, trazendo ali como de quarto grau, tá? E a gangrena seria de terceiro grau, a necrose, e a de quarto grau seria a gangrena, em vez de carbonização, morte tecidual. Esses dias eu vi uma pessoa que estava com alpinistas, estava com os dedos todos, ia ter que amputar, né? Os 4, não sei se vocês viram esse vídeo, ele estava até filmando, estavam todos os 4 dedos, né, com gangrena, né? Ou seja, geladura de quarto grau, tá bom? Seguindo aqui. A eletricidade, voltando aqui para mim, para explicar aqui, outro ponto dentro dos agentes físicos vulnerantes muito cobrado em prova. A eletricidade ela pode ser natural ou artificial. A eletricidade natural, pessoal, né, quando a gente fala de eletricidade, a eletricidade natural, ela pode matar ou lesionar também, a eletricidade natural. Quando a pessoa morre, por exemplo, um raio, né, é uma eletricidade natural? É uma descarga elétrica sobre um raio caiu sobre a pessoa. Então, é uma eletricidade natural? É. Então, se matou, houve uma fulminação. E se não matou, ocorreu uma fulguração, tá, pessoal? Fulguração. Em ambas situações, é muito comum as bancas cobrarem também, já que é o cargo de vocês, as chamadas vasculite elétrica, ou seja, a ocorrência de uma vasculite elétrica se chama marca esqueralnográfica. E essa vasculite elétrica ocorre e deixa uma marca de aspecto arboriforme, arborescente, conhecida como sinal de Lichtenberg. Esse sinal de Lichtenberg é justamente o que nós chamamos de marcas queralnográficas. Já no caso da eletricidade industrial, né, que é a eletricidade artificial, ali, pessoal, pode estar presente, né, justamente ali a entrada da lesão, conhecida como marca de Jelinek. Falou em marca de Jelinek, eletricidade artificial industrial, que pode matar ou pode lesionar. Se matou, pessoal, a gente vai dizer que ocorreu uma eletrocução, tá? E se não matou, eletropressão. Alguns autores tratam da mesma forma quando há óbito ou não, chama-se eletropressão. Mas o que eu percebo na prova de vocês é que quando a banca quer cobrar a morte por eletricidade artificial, ela chama de eletrocução. E a lesão chama de eletropressão. A eletricidade ela pode queimar? Pode queimar também. A eletricidade ela pode queimar. E a eletricidade, quando ela queima, ela traz uma queimadura com aspecto diferente, porque a eletricidade ela pode queimar, só que existe uma classificação que não vai ser de primeiro, segundo e terceiro grau. Você vai ter uma queimadura ali com aspecto, às vezes, histológico de um pulmão, né, que a gente chama ali de alguns autores classificam, traz a classificação de Piga, né, que é um aspecto anfratuoso, um aspecto poroso, anfratuoso e cavitário. O aspecto poroso seria uma queimadura, uma lesão na pele com aspecto histológico de pulmão, poroso. O anfratuoso seria um aspecto como se fosse uma esponja, né, uma esponja de uma cozinha rota, gasta já demais. Então, é como se fosse a pele ficasse naquela situação ali. E o cavitário, né, seria ali uma carbonização. Então, quando fala de queimadura elétrica, lembra da classificação de Piga, aspecto poroso, anfratuoso e cavitário. Vamos aqui avançando aqui, vamos lá. Então, a eletricidade, já falei para vocês, né, pode ser natural ou artificial, pode causar morte ou não.
Seguindo aqui a eletricidade atmosférica, lembra lá que eu falei, ó, quando há o óbito, fulminação, e quando, né, só tem dano, só tem lesão, fulguração. As lesões tomam aspecto arboriforme, conhecida como sinal de Lichtenberg, falei para vocês, que é justamente o quê? Procedente de vasos motores podendo desaparecer com a sobrevivência. Então, existe uma vasculite elétrica, onde surgem também as marcas queralnográficas, que é o sinal de Lichtenberg. Tá? A eletricidade industrial artificial pode provocar lesões corporais, com ou sem êxito letal, né, chamada eletropressão. Lembrando que quando há óbito, para alguns autores, chama-se eletrocução e não eletropressão. Então, importante frisar isso aí para vocês também. Tá? Outra lesão citada aqui ó, pelo França Supercell dessa modalidade de energia é a metalização elétrica, cuja característica é o destacamento da pele, com fundo da lesão impregnado de partículas de fusão e vaporização dos condutores elétricos. Segundo o autor, pode surgir também os salpicos metálicos, caracterizados aí pela incrustação de pequenas partículas de metal distribuídas aí de forma dispersa. Aqui eu falei para vocês a classificação de PIG, ó, tipo poroso, né, queimaduras elétricas. Então, quando fala de queimaduras elétricas, tipo poroso, aspecto das imagens histológicas de um pulmão, tipo anfratuoso, né, parecido aí com a esponja rota e gasta, e tipo cavitário, forma de crateras com zonas de tecidos carbonizados. Então, importante aqui, se cair, poucos vão acertar, né? Poucos professores falam sobre isso aí. Praticamente só vi um até hoje falando disso aí. Seguindo, pressão. A pressão também pessoal? Então, a pressão, você vai lembrar na hora da prova o seguinte, que existe o chamado pressão atmosférica, né? Existe o chamado hiperbarismo, que seria o aumento acentuado da pressão. Quando fala de hiperbarismo, a gente vai lembrar o quê? Do mergulho, tá, pessoal? Ó, mal dos caixões, doença do escafandro, né, indicando que sintomas de intoxicação pelo oxigênio, nitrogênio e gás carbônico. Então, os barotraumas, né, as baropatias, os barotraumas podem se manifestar através da perfuração do tímpano, rompimento lá dos alvéolos. Então, isso tem a ver o quê? Com a pressão atmosférica. Porque hiperbarismo eu estou o quê? Mergulhando. Já o hipobarismo, tá, pessoal? Aí já é diferente. Quando eu falo hipobarismo, eu já estou falando que da pessoa que está o quê? Escalando, né? A pessoa que está justamente aí e produzido pela refração do ar em grandes altitudes. Isso aqui já caiu em prova, porque já falei isso bastante para vocês aí nas nossas aulas, porque à medida que a altura aumenta, o nível de oxigênio diminui. Qual é a consequência disso? Para que ocorra uma compensação, pessoal, o organismo ele produz o quê? Mais glóbulos vermelhos. As bancas gostam de colocar menos glóbulos vermelhos, que estaria errado, tá? Grave isso aí. Pode também ocorrer vazamento de líquido para os pulmões, ocasionando aí a morte por asfixia. Essa espécie de barotrauma é chamada de mal das montanhas ou mal dos aviadores, porque é justamente nas altitudes. Hipobarismo, altitude, hipermergulho. Lembra sempre disso. A radioatividade também é um agente físico também vulnerante? É um agente físico vulnerante, que pode lesionar, pode matar. Então, aqui a gente chama de radiodermites, né? As radiodermites que tem de primeiro, de segundo e de terceiro grau. Chama a atenção de vocês, que normalmente que as bancas cobram bastante, é de terceiro grau, onde surge ali as chamadas úlceras de Rotem. Úlceras de Rotem, mãos de Rotem, isso já caiu para delegado, acho que foi para a polícia 2 vezes, se não me engano, para a Polícia Civil do Estado de Goiás. Não lembro da prova se foi a última, mas foi a... Enfim, 2017, 2013 também caiu, falando do Césio lá, enfim. Então, ali, quando a gente fala de mãos de Rotem, lembra, né, que é uma lesão ulcerosa, por isso chama de úlceras de Rotem. A mais leve já é complicada, tá? Porque ela vai sarar ali em torno, deixando uma mancha enegrecida em torno de 60 dias. Então, olha aqui na tela, ó, as radiodermites, né, nesse caso, tá, pessoal? Só puxando aqui para a classificação das radiodermites. Primeiro, segundo e terceiro grau. Então, ó, sendo que o primeiro caso geralmente são temporários, assim apresentam 2 formas, depilatória e eritematosa. Dura, ó, cerca de 60 dias e deixa uma mancha escura que vai sumindo ali, né, muito lentamente. As de segundo grau tem a fórmula pápulo-eritematosa, são representadas geralmente por ulceração muito dolorosa também e recoberta por crosta seropurulenta. Tem cicatrização difícil, deixando em seu lugar placas esbranquiçadas de pele rugosa. Frágil e de características atípicas. Já a de terceiro grau, a gente tem a forma ulcerosa,
estão representados por zonas de necrose de aspecto grosseiro e grave, são conhecidos como úlceras de Rotem. Quando a banca fala mãos de Rotem, são de pessoas que não se protegem e trabalham com raio-x, né? Já caiu isso aí uma vez também. Seguindo aqui, pessoal, vamos lá avançando. As baropatias decorrentes de explosão. Então, aqui a gente tem chamados blast injury, né? O blast de primeiro, de segundo e de terceiro grau, tá? Então, esses blast aqui, o que você tem que lembrar, né? O que alguns chamam de blast, é melhor chamar de blast, são poucos que escrevem assim, mas é melhor a gente chamar de blast primário, secundário e terciário. Alguns trazem até o quaternário e o quinário, tá? Então, olha só, o blast primário é justamente o corpo, a pessoa sentindo as ondas da explosão, as zonas de explosão ali, é somente aquela sensação. Já o blast secundário, além dessa sensação das ondas da explosão, da expansão gasosa, ele também é atingido pelos artefatos explosivos. E quando a gente fala de blast terciário, aí, além daquela sensação que ele vai sentir, né, a expansão gasosa da explosão, e vai também ser atingido com os artefatos. E também vai ser o quê? Arremessado. Então, esse aí seria aí o chamado blast, nesse caso aí, terciário. O quaternário, pessoal, eu nunca vi cobrar assim em prova, não, sabe? Mas já li alguns livros, né? Acho que, de repente, o quaternário vale a pena você gravar, que são as sequelas. Sequelas que uma pessoa fica, né? Por exemplo, a pessoa, devido àquelas... sobreviveu, né? O impacto, pessoas que sobreviveram lá àquela explosão no Líbano, de repente ficaram com sequelas, isso tem a ver com o chamado blast quaternário, tá? Vamos então aqui avançando para a gente fechar essa parte dos agentes, as baropatias decorrentes de explosão, tá? Aqui depois esse material todo vai ficar à disposição, lembrando que a gente está numa revisão, tá, pessoal? Então tem que ser bem rápido. O blast primário eu já falei, né? A expansão aqui vai ser de acordo, né? Só voltando aqui para mim, só um detalhe, tá? O coração é o órgão que tem maior resistência na expansão explosiva, tá? Devido à explosão. Grave isso, que isso aí já caiu também. E quando a gente fala de blast aéreo, aquático, o sólido, é justamente o meio que ele se propaga, né? Às vezes pelo solo, ou às vezes pelo mar, ou às vezes pelo ar, né? Já caiu uma vez falando sobre essa expansão pelo solo, em que a banca afirmava que sempre que ocorresse o blast terrestre, que é pelo solo, no caso, sempre seria atingida, se não me engano, acho que é a região calcânea. Mas depende, né? Depende de como a pessoa está, se ela está em pé, se ela está sentada. Sentada pode ser a região glútea, né? Se ela está deitada. Então, isso vai depender, né? Nem sempre a pessoa vai estar em pé. Então, só cuidado com algumas afirmações aí das bancas. Que é o sólido. A distribuição das lesões depende da postura da vítima, nesse caso aqui, tá? Por isso que tem que ficar atento aí. Pessoal, então, olha só, aqui a gente falou sobre os agentes físicos vulnerantes dentro dessa revisão. A gente vai fechar aqui, falei bem rápido mesmo, justamente a proposta é essa, né? Não é abordar tudo de novo. Se você está com dificuldade, tem que voltar na aula. Vai lá, assiste a aula completa lá, porque o que eu abordei aqui em 25 minutos, mais ou menos, né? 20 a 25 minutos, lá você tem 1h30, mais ou menos, de aula, né? Na nossa aula lá. Então, aqui as nossas aulas são as aulas sou o último, praticamente o último, né? Enquanto ainda tem questões aí depois, então, você está estudando pontos importantes da matéria. Mas tem pontos que, às vezes, eu não falei aqui, que podem também ser cobrados na prova de vocês. Porque, como é revisão, a gente não dá para falar de tudo, senão não é revisão. Então, vamos fechar esse bloco aqui e já vamos entrar em outro agente vulnerante aqui. Vamos lá.